se você aprender essas 4 coisas, aonde você passar, vai haver vida. Sifrá e Puá têm um cargo de liderança na terra do Egito nos dias desse rei. Lembrando que, conforme disse o pastor aqui, esse povo que outrora veio de uma hereditariedade que vivia sobre uma sentença de uma palavra, humanamente falando, um quadro clínico, patológico de esterilidade. Porém, por causa da palavra do Senhor sobre aquilo que ele disse a Abraão em Gênesis capítulo de número 12, ele cumpriu a sua palavra a despeito de toda a contrariedade humana, a despeito de toda a patologia ou quadro clínico, não desmerecendo os médicos, mas enaltecendo o médico dos médicos, o nosso Deus. E ele cumpriu toda a sua palavra. Em razão disso, agora esse povo, como disse o pastor, na área que outrora era de fraqueza, parece que se tornou especialidade deles. E agora eles multiplicam, e é um povo que passa por um momento muito difícil. Eles estão vivendo um momento de silêncio, um momento de escravidão na terra do Egito. É claro que não é apenas um momento, data-se um bom tempo dentro desse quadro. E o texto diz que Faraó redobra e traz muito peso sobre eles, mas mesmo assim eles se multiplicam. O povo hebreu é um povo vigoroso. Trabalha o dia inteiro e chega em casa, bota tudo em dia. E eles multiplicam-se e se tornam, quantitativamente falando, mais do que os egípcios. E isso começa a trazer um peso e uma preocupação muito grande para o faraó daquela ocasião, que já não faz memória de José, que era quem trazia uma autoridade, uma proteção, uma memória de honra entre os hebreus. Por isso, inclusive, eles estão vivendo um nível de escravidão tão acirrada. Dentro desse contexto, esse faraó não quer se expor para esses hebreus, porque visto que eles são mais do que os egípcios, ele tem medo de causar uma rebelião e tem medo de se expor diante deles. Então ele vai ter uma ideia infernalmente genial. Ele vai procurar Sifrá e Puá, que são regentes entre as parteiras da terra do Egito, para dar a elas um comando, a fim de eliminar a continuidade desse povo e o seu crescimento na terra do Egito. Ele chega para Sifrá e Puá e delega uma ordem, dizendo: olha, a partir de agora, vocês vão dizer aí, vão delegar para as parteiras que quando chegar a hora das hebreias darem à luz, como vocês têm um acesso, e daqui a pouco eu vou contar sobre a logística de parto daquela época, para saber antecipadamente o sexo do menino, ou seja, elas sabiam antes mesmo da própria mãe ver. Se for menino, vocês vão matar, vocês vão sufocar na hora do parto. A ideia dele, obviamente, não era nem que elas matassem diante das hebreias. A ideia dele era criar um tipo de morte que parecesse acidental. Óbvio, porque se ele desse continuidade a isso, todo mundo ia perceber que era um plano, porque as parteiras eram egípcias. Então ele quer o seguinte: se aproveitar do vínculo de confiança que essas mulheres têm na casa das hebreias. Porque as parteiras egípcias, elas entram na casa das mulheres que estão gerando, antes da criança nascer, desenvolvem um nível de relacionamento com essa família, e depois as portas da casa ficam abertas para essas mulheres, no momento de maior fragilidade da vida de uma mulher, que é a hora de dar luz. A coisa é tão séria que isso é utilizado até como tipologia escatológica para falar sobre a fragilidade, a vulnerabilidade do mundo e a angústia que uma mulher sente quando está às vésperas de dar luz. Jesus fala sobre isso, sobre a terra se contorcer de dores, por exemplo, sobre a angústia de morte das mulheres que passam pela dor de um parto normal. Então uma mulher, quando começa a gerar e quando chega a hora de dar à luz ao seu filho, ela desenvolve um nível de angústia e uma fragilidade que lhe causa dor do lado de fora, na sua pele, no seu corpo, e uma angústia na sua alma, nas suas emoções. Então ela fica fragilizada na maior parte da tricotomia do ser, que é no físico, no corpo, e na alma, que é onde estão o conjunto das suas emoções. E aí você, para abrir a porta da tua casa num momento como esse, precisa ser para alguém de confiança. Complete aí para mim, para eu entender que você está comigo. Precisa ser alguém de... Você não expõe a sua dor para qualquer pessoa, você não transparece a sua vulnerabilidade diante de qualquer pessoa, você não conta seus segredos para qualquer pessoa, você não expõe esse nível de fraqueza aonde você está acessível a qualquer tipo de coisa, por qualquer pessoa, diante de qualquer um. Então Sifrá e Puá são mulheres de confiança. Reproduza isso de novo, porque esta palavra é uma palavra de ordem nesta noite. Sifrá e Puá são mulheres de... Sifrá e Puá são mulheres de... São mulheres de confiança, não já o bastante. Elas têm uma moeda impagável na mão, gente. Olá, só queria te pedir uma coisa, por favor, já deixa o seu like
e considere se inscrever no nosso canal. Continue com a pregação. Na mão, gente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que vai entrar na equipe do ministério que o Senhor tem nos confiado. E eu disse para ela, eu estou disposta a ensinar tudo que você precisa aprender acerca da função que você vai ocupar daqui para frente. Então eu quero que você saiba que o que me trouxe hoje aqui na sua casa não são as suas habilidades. Porque eu estou disposta a ensinar e sei que você tem condições de aprender. O que me traz hoje aqui é o vínculo da confiança. Isso é prioritário. E se as pessoas entendessem a prioridade que há nisso, elas valorizariam mais as pessoas do que as habilidades que elas têm a oferecer. Elas têm uma moeda impagável na mão e insubstituível. Gente, a confiança é estar diante de alguém desarmado. A confiança coloca as pessoas diante de você totalmente acessíveis, não apenas para te escutarem, mas para ouvirem e serem influenciadas por aquilo que você diz. Quando você confia em alguém, você se assenta perto. Quando você confia em alguém, você não para só para ouvir, você também tem liberdade para falar. E elas têm isso, e isso não é o tipo de coisa que se conquista do dia para a noite. Confiança não se conquista pela cor dos olhos, pela roupa. Confiança não se conquista pelo carro, pelo dinheiro. Confiança não se conquista de um dia para a noite. Quando você vai ver um vínculo de confiança entre Eliseu e a mulher sunamita, lá em 2 Reis, capítulo de número 4, se você começar a olhar cronologicamente a história de 2 Reis, capítulo 4, você vai ver aproximadamente 15 anos de convivência para começar a gerar confiança. Houve um tempo de convivência até que ela dissesse, marido, eu vejo que este que sempre passa por nós é um homem santo, é um homem de Deus. Então elas têm essa confiança. E confiança é o tipo de virtude que lhe gera algo tão precioso quanto a confiança. O que é, Camila? Acesso. Tem lugar que tendo dinheiro você não entra, mas dependendo de quem confia, a chave vai para a tua mão. E elas têm isso. Elas têm acesso, elas entram aonde o dinheiro de Faraó não entra. Elas entram aonde a autarquia de Faraó não entra. E eu amo isso, porque confiança não tem a ver com dinheiro. Aleluia. Oh, aleluia. E para fazer aquilo que ele precisa fazer, tem que entrar. Para fazer aquilo que ele precisa fazer, tem que estar perto. E ele não pode executar sozinho. Então ele vai usar uma moeda que elas conquistaram, chamada confiança. Para, através da vida delas e das virtudes e habilidades e técnicas que elas desenvolveram no seu ofício como parteira, ele possa entrar dentro dessas casas e consiga matar cada uma dessas crianças sem que ele esteja presente. Quem é Faraó? Faraó tipifica dentro desse contexto de morte o próprio Satanás, que tem como finalidade da sua obra matar, porque roubar e destruir é secundário, matar é prioritário. Normalmente o roubo seguido da desgraça vem por não haver resultado em ter conseguido provocar a morte. Por isso no tripé da obra de Satanás, matar vem primeiro. Veio o senão para matar, roubar e destruir. Então aqui ele tipifica o próprio adversário. Agora veja, o adversário está na autarquia, o adversário tem poder, o adversário tem autoridade, mas para entrar na casa dos hebreus, vai ter que usar o acesso de gente simples, de gente que não tem o trono dele, de gente que não tem o poder dele, de gente que não tem a autoridade dele, mas é gente que tem uma confiança que ele nunca vai ter. É uma virtude muito específica. E isso é uma qualidade sensacional que essas mulheres têm. Agora, registra essa informação e endossa. Acrescenta o que eu vou dizer agora. As parteiras desenvolvem ao longo do tempo técnicas e habilidades que permitem a elas possibilitar a vida onde havia projeção de morte. A maioria dos partos naturais, eles são capazes até de se seguir sozinho. Mas se houver qualquer complicação, por menor que for, precisa de um auxílio. E dependendo da técnica que alguém utiliza no momento certo, isso é o suficiente para dar livramento e vida para uma pessoa. As parteiras estão ali justamente para isso, para dar força, para promover vida. Elas chegam com seus instrumentos e com suas ferramentas, e isso fala das habilidades que elas desenvolveram nesse ofício. Vai ouvindo isso aí. O que agora Faraó quer fazer? Ele quer utilizar as habilidades que elas têm para promover o desejo dele, para cumprir aquilo que ele quer fazer e não pode. Então presta atenção, elas são mulheres boas, elas são mulheres abençoadas, elas temem a Deus, que não adianta, convive com o hebreu, uma hora vai temer a Deus. H viu o anjo no deserto e não me pronuncia nada em egípcio, mas abre a boca e diz, El Roi, a língua hebraica de Abraão, está dizendo, eu vi o Deus que me vê, ou seja, agora eu sei que o Deus de Abraão também me vê, e ela fala isso em hebraico. Era egípcia, mas está caminhando com Abraão e Sara já há muito tempo. Ouça isso. As habilidades estão ali e o texto diz que ele solicita então isso. Preste atenção, guarde isso. Satanás quer os bons.
Sabe você que está aqui ouvindo essa palavra agora? Ele tem sede nas suas habilidades. Não fique pensando você que ele está andando em becos, vielas e valados procurando os piores. Ele não quer os piores, ele quer os melhores. Ele observa as suas habilidades, porque para fazer o que ele quer, ele precisa de alguém que tem habilidades exatamente como você. Então nunca se envaideça pelas suas virtudes. Elas só funcionam se estiverem no centro da vontade de Deus. Guarde isso. Até as suas qualidades fora do centro da vontade de Deus geram desgraça. Olhe para o Éden. Veja Gênesis. Perceba no início da criação, capítulo de número 2. Quando o texto diz que a serpente antiga, que nunca se firmou na verdade, como disse João, acerca de Satanás no livro do Apocalipse, já estava na terra e ele entra no Éden. E já havia todo tipo de alimarias do campo, cada uma catalogada e nomeada pelo próprio Adão. Ele poderia ter entrado no macaco, ele poderia ter entrado no elefante, ele poderia ter entrado no tigre, ele poderia ter usado qualquer um dos animais. Poderia ter usado animais fortes, animais imponentes, mas ele precisa de habilidades específicas para promover persuasão. Ele vai confundir a mente de Eva, mais do que isso, ele vai dissuadir a ideia dela de que comer o fruto da árvore que Deus dissera era errado. Para isso ele precisa de perspicácia, para isso ele precisa de sagacidade. Então ele dá uma olhada no Éden. O macaco não, é carismático demais. O tigre pode assustar, o leão é extremamente definido, mas o texto diz assim: a serpente, que era a espécie mais perspicaz de todas as alimarias do campo. Então, gente, preste atenção, ouça isso com inteligência, responda: perspicácia é um defeito? Perspicácia é o que, gente? É uma qualidade. Perspicácia é uma virtude tão nobre que o próprio Jesus faz menção da própria serpente para ressaltar uma qualidade, dizendo: olha, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Agora olha o que o texto diz, que Satanás vai na serpente porque era a mais... Gente, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz: porque era a mais perspicaz. Ou seja, eu preciso utilizar habilidades para fazer o que eu quero fazer agora, que só essa serpente tem. Satanás, ele nos observa, e para atender às finalidades que ele deseja, ou seja, para promover o inferno na terra, para promover morte, roubo, desgraça, traição, perturbação, rebelião, espírito ao contrário, vingativo e faccioso. Ele não está procurando gente leviana porque você não confia em gente leviana. Ele não está procurando gente revoltada porque você não confia em gente revoltada. Ele está procurando gente que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar. Ele está procurando gente como eu e você, que para e senta para ouvir. Ele quer um pastor como você, ele quer um obreiro como você, ele vê uma pregadora como eu e ele pensa: imagine essa persuasão sendo utilizada para falar o que eu quero e não o que Deus quer. Ele vê como as casas se abrem para você falar de Jesus, e ele imagina, ele olha e ele diz: imagine eu usando o carisma desta menina. Quantos pastores se perderam? Quantos grandes homens de Deus hoje são grandes homens no inferno? Por quê? Porque não perceberam a sutileza do adversário, utilizando aquilo que você conquistou para atender as finalidades dele, não do céu. Quanta gente se desviou do propósito. Presta atenção, desviar-se do propósito não te faz perder a habilidade. Só faz você trocar a finalidade pela qual você usa. Então preste atenção. Preste atenção. Ele não quer trocar as habilidades delas, porque ele sabe que precisa dessas habilidades para chegar onde ele quer. Satanás não quer que você perca seu dom. Ele só quer que você use outras motivações para usá-lo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele é covarde e casa vazia. Sabe por que Faraó faz isso dentro do contexto do capítulo de número 1? Para ele não se expor. O que é isso, Camila? Vou falar rasgado. Satanás está te observando porque ele quer que você seja a testa de ferro dele. Levante sua mão para o céu aí com autoridade e diga: lá em casa não. Fala isso com autoridade, diga: no meu ministério não. Diga: com as minhas habilidades não. Por que não? Porque a minha voz é para ele, a minha habilidade é dele, o meu dom veio dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não vou cantar para ele, não vou pregar para ele, não vou pastorear para ele, não vou dirigir igreja para ele, eu não vou perder minha família para ele. Lá em casa não. Quantas pessoas estão perdendo o propósito? Não perderam o dom, perderam o propósito, porque ouviram a voz do Éden. Irmãos, eu já ouvi determinados elogios que eu tive que repreender verbalmente na hora. Você acredita? Porque de um lado eu ouvi o elogio e do outro o Espírito Santo me dizia: é a voz do Éden.
Ele não vai te diminuir. Quem poda a árvore é o Senhor, Ele quer que cresça. Para você acreditar que o que você tem é tão único, tão forte, que independe da intenção, contanto que seja usado. E vou lhe dizer mais. Deus lhe ensina a conquistar. Satanás, ele está disposto a investir pesado para você usar o seu dom, como você quiser. Se não for para atender uma finalidade que glorifica a Deus, meu irmão, ele vai financiar de todo jeito. Vai vir o que você acha que é providência de todo lado. Então veja essa covardia. Eu estou usando isso como referência para dizer àqueles que me ouvem que a estratégia dele não mudou. Ele usa então essas mulheres com essa perspectiva. Usa não, tenta usar. E faz uso da autoridade que ele tem para ver se elas vão obedecer. Só que o texto diz que elas temem a Deus. E a Bíblia diz assim, olha, e o temor do Senhor te guardará. Irmão, temor é coisa séria. Quem perdeu o temor está perdido há muito tempo. Temor. Com todo respeito, olhe para alguém, pregue a ele ou a ela nesta noite e diga, tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Temor. Eu sou de um tempo que não se tinha tanta liberdade para cometer o pecado da maledicência. As pessoas tinham temor de falar uma das outras na ausência delas. Não se mencionava um homem de Deus, mesmo que ele tivesse errado na ausência dele, porque as pessoas tinham temor. E não eram dos homens, era de Deus mesmo. Como quando o povo se levantou contra Moisés e Arão, e Moisés mesmo disse, vocês acham que vocês estão murmurando contra a gente? Não, essas murmurações que a gente está recebendo é o Senhor. Moisés estava ensinando o povo a ter temor. Elas temiam a Deus, e um dos princípios do temor estabelecido sobre a vida de Sifra e Puá, ao Deus do invisível, é o seguinte, elas não estão dispostas a fazer aquilo que Faraó quer que elas façam, por pensar que estão na ausência de Deus. Elas têm plena convicção de que Deus está o tempo todo, em todo lugar. E quem tem esse nível de temor, irmão, ele é bom quando olham, mas é melhor ainda quando não tem ninguém vendo. E é esse nível de temor que Sifra e Puá tem. Abra comigo a sua Bíblia agora no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Ele quer usar as técnicas e as habilidades destas mulheres para acabar e erradicar com o povo de Deus. As mulheres, eles querem dominar, para que delas nasçam filhos egípcios. Agora, aos homens, cuja semente hebreia está neles, eles querem aniquilar. Ele quer aniquilar. E não quer se expor. Então usa ou tenta usá-las. Só que é muito complicado você pedir a alguém que a vida toda trouxe vida para a partir de agora começar a produzir morte. Quando você passa muito tempo desenvolvendo uma habilidade, a habilidade fica tão bem desenvolvida que ela se torna um hábito. A gente chama de ossos do ofício. Aquilo começa a aparecer de maneira espontânea e natural. Se torna uma filosofia de vida. Há pessoas que passam tanto tempo fazendo a mesma coisa, que se tirar o que elas fazem, elas perdem a identidade, porque elas acabaram se tornando aquilo que passaram a vida toda fazendo. E é o caso de Sifra e Puá. A vida toda elas trouxeram vida. Então como é que agora vai pedir para elas trazerem morte? O diabo vai tentar perverter a sua identidade, porque a única forma de te levar a fazer o que ele quer é mudando quem você é. Só que elas têm técnicas e habilidades que foram utilizadas para trazer vida. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que uma parteira entra na casa de uma hebreia, ela leva seus instrumentos, ela tem bacia, ela tem uma lâmina afiada, que pode ser uma faca ou uma tesoura, e ela leva uma faixa de 4 a 6 metros de comprimento para enfaixar o bebê que acabou de nascer. Elas também levam um saquinho de sal grosso. O que é isso, Camila? É simpatia? Não, é o agente purificador natural mais útil da época. E era uma maneira de preparar a criança para o mundo e para a mãe e para os seus pais. Então elas chegavam com o seu kit, fazendo uso da confiança para trazer vida dentro daquela casa. Só para você entender de maneira literal como funcionava o trabalho das parteiras, o Senhor utiliza o exemplo delas, não de Sifra e Puá, mas das parteiras de um modo geral, para falar sobre como ele mesmo utilizou essas técnicas, profeticamente falando, e cuidou do seu povo. Aí ele diz isso a Ezequiel no período do cativeiro. Verso de número 3 do capítulo 16, acompanhe comigo, diz assim: E disse o Senhor, assim diz Deus a Jerusalém, quanto à tua origem e o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, ouça isso, é aqui que começa.
Não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal e nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Eu vou repetir. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, mas compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste. Mas passando eu por ti, te vi banhada no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, eu disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e crescestes e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se então os teus seios e cresceu o teu cabelo, contudo tu estavas nua e descoberta. Mas passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Somente até aqui, diga amém. Contextualizando rapidão para a gente entender, o Senhor agora está falando acerca do nascimento de Israel. Mas só para a gente linkar com o fato das parteiras lá do Egito, só para a gente entender, olha o que Deus está dizendo. Que quanto à origem e ao nascimento de Israel, Israel aqui estava virada no pecado da idolatria e por isso está no cativeiro babilônico. Mas o Senhor levanta o profeta Ezequiel para falar sobre o nascimento dela, quem ela era, como ela se perverteu, trazer lembrança para ver se traz também com isso o arrependimento. Mas o ponto principal aqui está do verso 3 ao 5, que é quando Deus faz a citação que só uma parteira fazia. Ele cita, gente, ponto a ponto, isso é história com H. Ele cita ponto a ponto qual era o procedimento que uma parteira executava quando entrava na casa de uma hebreia para fazer um parto. São 4 procedimentos. Primeiro, corta, ele está dizendo, você está assim porque não teve alguém para te cortar o cordão umbilical. Eu te encontrei jogada no teu sangue, ou seja, tu foste despejada no campo por causa do nojo do teu sangue. Ninguém te compadeceu de ti, mas eu passando por ti te vi. Aí ele vai usar um quarteto, que são as 4 técnicas utilizadas na antiguidade para estabelecer um parto de uma hebreia. Que é qual, Camila? Primeiro corta o umbigo, o cordão umbilical, perdão. Depois, lava na bacia, direto. Terceiro, depois esfrega com sal. E quarto, por último, em faixa. Então, só para você entender, porque hoje você vai sair daqui com o diploma daquilo que Deus entregou para a igreja. O que? Habilidades para ser parteira. Por quê? Porque Deus trouxe a igreja para trazer vida. Deus instituiu a igreja para dar vida. O próprio Deus, profeticamente falando e poeticamente falando, Ele está dizendo, eu fiz uso dessas técnicas. Isso é profético. Para quê? Para te dar vida, Israel. Mais do que isso, para te dar dignidade, Israel. Então a igreja precisa aprender que há nela de Deus uma autoridade para trazer vida, para tirar do campo, para tirar do sangue, para tirar da imundície, para dar dignidade ao homem. Oh, aleluia! Se você estiver do lado de um homem, você vai dizer, você é parteiro. E se você estiver de um lado de uma mulher, você vai dizer, tu é parteira. Vai lá, diga aí, diga. Tu é parteira, tu é parteiro. É. Camila, mas eu sou um macho, eu sou um homem. Tu vai ver que tu é parteiro lá na tua igreja. Vamos lá. São 4 procedimentos. Diga primeiro comigo. Corta. Lava. Esfrega. Enfaixa. Mais rápido, diga. Corta. Lava. Esfrega. Enfaixa. Fala sozinho agora, vai. Última vez, vai. Corta. Lava. Esfrega. Se você aprender essas 4 coisas. Se você aprender essas 4 coisas, aonde você passar, vai haver vida. Se você aprender essas 4 coisas, cada vida que você ajudar vai sair desse cenário que você ajudou, libertando outras vidas, promovendo outras, salvando outras. É uma reação em cadeia imparável. Por que primeiro corta? É a primeira atitude. Eu não sei, eu não vim aqui falar sobre habilidades técnicas da obstetrícia do século XXI, mas estou habilitada para dizer como era naquela época. E naquela época, nasceu o primeiro procedimento. Corta o cordão umbilical. Camila, espiritualmente isso quer dizer o quê? Interrompe esse nível de dependência do feto e da mãe, não tem mais. O Senhor está dizendo, muitas pessoas estão tendo dificuldade de viverem suas vidas com Deus. Porque muitas vezes entram nas nossas instituições, fazem parte do ministério que o Senhor nos confiou, olham para a nossa vida como referência, mas não querem permitir, ou a gente por medo de ser mal amado, ou não querer ser, ou deixar de ser popular, a gente não corta a dependência que gerou aquela pessoa.
Irmão, no nascimento, a primeira coisa que se faz é cortar o cordão umbilical. Deus está dizendo para nós aqui que hoje estamos ouvindo, nesses 7 anos de igreja, está na hora de você entender que você não está ali para ser amado, você está ali para fazer o que precisa ser feito. Isso aqui é muito sério e eu uso a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando ele é consciente de que Corinto não é favorável ao ministério dele. Primeiro porque não reconhece ele como apóstolo, porque ele diz que viu Cristo, mas Cristo já havia sido assunto aos céus. Então eles têm resistência, porque só acreditam no apostolado de quem viu Cristo em carne. Só que ele tem que ficar autoafirmando o tempo todo. Eu, Paulo, é a única carta que ele diz isso. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Que luta que Paulo passava com a igreja de Corinto. Imagine você pastorear, você orientar um povo que não aceita a sua autoridade. Mas ele continua. Aí na segunda, ele dá continuidade ao que eu estou dizendo. Olha o que ele diz. E eu vos escrevo, mesmo sabendo que quanto mais eu falo por amor, menos vocês me amam. Só que ele não está nem aí. Sabe por quê? Deus não me chamou para ser popular, Deus me chamou para ser funcional. E as pessoas estão perdendo a autoridade. E agora eu vou falar da igreja como corpo de Cristo na terra. Não falando do Cristo, mas de como estamos querendo funcionar na instituição dos homens. A gente só está preocupado em ser popular. A gente só está preocupado em ser querido. A gente só está preocupado em ser amado. Quando o pastor perdendo a sua autoridade, porque ele quer ser queridinho. Irmão, isso aqui é igual relacionamento de pai e mãe. Hoje eu chamo a minha mãe de amiga, mas com 15 anos minha mãe me dizia, eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. E alguém diz, Camila, o que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Porque normalmente, dependendo do nível de intimidade, há a tendência de que a honra seja roubada. E a gente precisa aprender. Vê se você entende. Amigo, seu filho pode ser até do vizinho, mas mãe, ele só tem você. Amigo, seu filho pode ser até do colega da escola, mas pai é só você. E vida de pastor, de discípulo, de ministro, é a mesma coisa. Deus te colocou na posição que hoje você está para atender uma função. Não fique deslumbrado com popularidade, nem fique preocupado em ser amado, porque um dia eles gritam Hosana e no outro eles dizem crucifica. E qual é a nossa certeza? A alegria de saber que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse e que no final eu vou prestar conta com Ele. Com Ele. Quantas pessoas que tem na mão a tesoura, que tem na mão a lâmina, vamos aqui trocar porque não é só tesoura, é lâmina. O que o texto diz fala sobre uma lâmina, ou seja, fala sobre o corte. Não diz como é cortado, só diz que precisa ser cortado. Então fala sobre lâmina. Quanta gente que tem a lâmina na mão. Camilo, o que é a lâmina? Eu vou te dizer. A Bíblia diz que nós temos a palavra e ela é cortante. É pela palavra que destruímos a dependência de maldições hereditárias. É pela palavra que rompemos com alianças que não glorificam o nome do Senhor. É pela palavra que você vê um homem, em nome de Jesus Cristo, sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando o homem de Deus entra numa casa de alguém que acabou de nascer, ele não entra dizendo eu penso, eu acho, ele entra dizendo meu filho, a Bíblia diz, a palavra de Deus está escrito, e assim diz o Senhor. É pela palavra, levanta a lâmina, levanta a lâmina, levanta a lâmina, e agora? Levanta a lâmina, levanta a lâmina, maneja ela como obreiro, bem aprovado, que maneja a espada da verdade, e não tem do que se envergonhar. Olha para alguém e diga, você tem lâmina. Até quando? Nós vamos, aleluia, até quando nós vamos ver e permitir com que pessoas estejam envolvidas num ciclo de dependência que não as alimenta mais? Porque, irmão, esse cordão umbilical, alivia o compressor para mim, só um pouquinho do retorno, por favor. Esse cordão umbilical, ele só alimenta enquanto está no ventre. Se ele continuar ligado a ele, depois que a criança nasce, ele fica ligado à placenta e não tem mais vida ali, porque já saiu do corpo da mãe. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que está vivendo como se fosse alimentado, mas a gente sabe que não tem alimento. E você na condição de parteiro e de parteira, e agora eu me refiro à igreja. Você na condição de igreja precisa chegar cortando. Porque tem gente que vai chegar dentro do nosso contexto eclesiástico agarrado com coisa lá de fora, porque é o que ele aprendeu. Foi de onde ele veio. É onde ele estava ligado, ele tem sentimento de gratidão e lealdade por onde ele veio. E aí é difícil, porque a pessoa chega aqui e diz, vovó me ensinou assim. Aí a gente tem que chegar aqui no culto, usar a Bíblia e cortar. Não, mas é que eu aprendi uma simpatia assim assada, e a gente vem aqui, pega a lâmina aí. E você acha que a pessoa gosta de cortar com os laços que dizem que ela é? É difícil. Então tem muita gente deixando de usar a lâmina que Deus deu. Porque está preferindo ser amado do que ser útil.
E não se esqueça, Deus tem te dado o acesso da confiança para você usar as suas habilidades para a glória do nome dele e não para a glória do seu nome. Então a primeira coisa é corta. Vamos lá, gente. A primeira coisa é? Não vai mais se alimentar assim. Está na hora de entender que a dependência agora vem do alto. Vem de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. As mães aqui têm um pouco mais de desenvoltura para entenderem o que eu estou falando. Você imagina, tem criança que nasce e ele nasce com fome, mas ele tem dificuldade de pegar o seio da mãe. Hoje em dia tem gente até que faz curso para poder desenvolver essa técnica para a criança conseguir mamar no seio. Há outras que passam luta para tentar colocar na mamadeira. Por quê? Porque é doloroso para ambas as partes. É doloroso para a criança que fica chateada porque ela ainda não sabe sugar, porque antes, filho, vinha direto aqui, ó. Agora vai ter que abrir a boca, vai ter que fazer força. Sabe o que é isso? É a saída do mundo e a entrada no reino dos céus. Os outros pensam que entrou no reino do céu é campo de facilidade. Só que o Senhor está dizendo o quê? Que o reino do céu é tomado a? Vai ter que aprender a sugar. E posso te falar, é doloroso para ambas as partes. E tem gente que está pulando essa etapa porque não quer sofrer.